Olá, pessoas amadas, tudo bem? Paulo Brito do Espaço Saúde Integral e Luz, e hoje é o nosso primeiro programa desse nosso canal, que é Espiritualidade, Saúde e Terapias em Respostas, tá? Qual é a finalidade desse programa? A finalidade é responder às várias perguntas que me chegam e que me fazem, né? Que vocês, clientes, amigos, me fazem e que chegam até mim sobre a questão de espiritualidade, saúde, terapias, tá? Por isso o nome desse canal. A proposta é que esse canal, a programação seja programação semanal, sempre dependendo, lógico, da quantidade de perguntas que me chegam. E eu quero dizer aqui que, pelo jeito, vão ser bastante, não tenho bastante perguntas aqui. Pretendo não fazer um programa muito longo, um programa rápido, tá? E pedir a compreensão de vocês, que eu estou saindo de uma gripe muito forte, então estou aqui com o meu chá. Aí de vez em quando eu vou ter que tomar um pouquinho para dar uma segurada aqui na garganta. Tá bom? Espero que vocês gostem. Espero que ao final, após vocês avaliarem todo o nosso conteúdo, vocês se inscrevam no canal, deem um like, curtam, tá? Para que a gente possa dar continuidade a essa nossa proposta. Então, uma pessoa me pergunta qual o primeiro passo para quem deseja ter equilíbrio físico, emocional, energético e espiritual. Uma pergunta bem complexa, logo de cara, a primeira, não é? Então eu diria que são vários passos, né? Você buscar equilíbrio físico, equilíbrio emocional, equilíbrio energético e espiritual é um caminho que você tem que perseguir, insistir e caminhar, tá? Mas, como você me pergunta qual o primeiro passo, eu diria que o primeiro passo seria a consciência de si mesmo, você ter esta consciência de si. Sem essa consciência de si, você vai estar bem longe, né, de trilhar esse caminho, tá? A gente hoje procura muito e dá muita atenção às coisas de fora, às coisas de fora da gente. E as coisas de dentro, né, a observação da gente, a gente deixa em segundo plano, né? Eu diria hoje que a gente tem, sim, uma divisão bem marcante, né? Uma é o nosso olhar para fora, que eu diria que é uns 99%, tá? E a outra é o nosso olhar para dentro, que eu diria 1%. São poucas as pessoas que conseguem dirigir, ter um momento para si, um minuto para si, que seja, tá? Justamente, por que eu estou falando isso, um minuto para si? Porque a maioria das pessoas, a desculpa é a questão do tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. É o que você mais ouve, né? Então você tem sim que ter um tempo para olhar para você. Não só se preocupar com o que está acontecendo fora, mas com o que está acontecendo dentro, né? Como está meu corpo, por exemplo? As minhas emoções, né? Os meus propósitos, os meus valores, tudo isso está rodando dentro de um círculo conciso. Tudo isso está dentro da tua vida. Porque se não tiver, dificilmente você vai conseguir a busca por esse equilíbrio, não é?
está o meu emocional? Eu observo os meus sentimentos? Eu sei o que eu faço com as minhas emoções? A questão energética, por exemplo, né? Como estão os meus relacionamentos? Como são as pessoas que me cercam? São pessoas tóxicas, pessoas vampiras? E os ambientes que eu frequento? Como são esses ambientes? E a minha espiritualidade? Né? Como é que está? Por exemplo, como é que está a minha relação com a espiritualidade? A minha relação com a espiritualidade. Será que eu me enxergo também como um ser espiritual? Não é? Eu tenho momentos para mim de meditação, de reflexão, de oração. Então é muito importante que você tenha essa visão geral para que você busque esse caminho, não é, de equilíbrio físico, emocional, energético e espiritual. Porque, como eu falei, o equilíbrio é uma construção diária e você tem que disponibilizar tempo para você. Se você não disponibiliza tempo para você, você não consegue simplesmente ter esse tipo de equilíbrio que você está procurando. Tá? Ok? Espero poder ter respondido a essa pergunta. Uma outra pessoa me pergunta: gostaria de saber sobre o toque quântico. Toque quântico. Bom, toque quântico é uma terapia. Ela foi criada em 1920 por Richard Gordon. Tá? Essa terapia, o terapeuta, né, juntamente com o cliente, né, eles têm que estar numa certa sintonia, porque ambos têm que desenvolver uma intuição consciente de integração. Né? Essa terapia também envolve exercícios respiratórios, né? Além de foco. Então, tanto o terapeuta quanto o paciente, eles desenvolvem esse tipo de técnicas, né? Esse tipo de caminhos para que o toque quântico seja aplicado. Então, lembrando aqui que o toque quântico é uma imposição de mãos, é uma terapia energética, tá? Então, assim, o principal funcionamento do toque quântico é essa interação entre terapeuta e cliente, tá? Porque essa interação ajuda nessa condição de estar atuando. O toque quântico, ele foca principalmente em determinadas partes do corpo, né? Então, coração, pulmão, alguma parte do corpo. Ele emprega uma técnica de energética intensa, principalmente por parte do terapeuta ou do terapeuta, não é? E as mãos são posicionadas no corpo da pessoa ou próximo desse corpo, né? Ou próximo desse ponto, ok? Então é uma técnica energética, o toque quântico. Eu costumo dizer que as terapias energéticas são terapias que envolvem muito o amor e doação. Tá? O toque quântico, ele estimula muito a energia vital. Né? E é um processo muito semelhante ao Reiki, ao Prana, ao Jorei, à imposição de mãos. São todas terapias energéticas, tá?
E o toque quântico, ele traz muito benefícios na questão de relaxamento, na questão de estresse, né? Reduz muito o estresse, diminui muitas as tensões, dá muito apoio emocional para a pessoa. Então, o toque quântico é sim uma terapia muito interessante, muito legal, eu acho assim, incrível. E é uma das terapias que eu acho que você sentiu aquele chamado para ser um terapeuta, ou para cuidar de pessoas, ou para tratar de pessoas, né? Ou mesmo se você já é um terapeuta e não desenvolve nenhuma linha na questão da energética, nas terapias energéticas, o toque quântico é uma das terapias assim de início, vamos dizer assim, né, que você poderia estar fazendo. Já uma outra pessoa me pergunta aqui, eu ri porque assim, as questões, né, as perguntas, elas estão se dirigindo mais ou menos por uma linha, né, de terapias energéticas, né? Como funciona a terapia EFT? Né? A terapia EFT, ela é uma terapia detox, né? Onde você utiliza alguns pontos do corpo e para dar toques leves e sutis. E ela é principalmente uma terapia que libera o emocional das pessoas, tá? Ela foi criada por Gary Reiki em 1990. E ela associa elementos da psicologia moderna com pontos da medicina tradicional chinesa. Então você vê que as coisas sempre rodam, mas acabam meio que uma complementando a outra, uma ajudando a outra, não é? Apesar, né, assim, a pessoa, ela toca partes do corpo, né, pontos, enquanto ela se concentra ou foca num determinado problema, numa determinada causa que ela queira resolver. Tá? Um sentimento, uma emoção, né? Algum problema, algum desconforto que ela tenha. Então, assim, é muito importante saber qual é o problema ou a emoção que a pessoa deseja trabalhar. Né? Um dos caminhos que você trabalha o EFT é você criar, por exemplo, frase, dependendo, lógico, né, de toda uma situação, é só um exemplo, mas você criar frases de, por exemplo, autoaceitação. Né? Então, assim, mesmo que eu esteja sentindo, por exemplo, medo, mesmo que eu esteja sentindo medo, eu me aceito completamente. Então, assim, a pessoa procurou você, né? Procurou o terapeuta, ela está com medo, pode ser, né, várias causas, uma causa ou mesmo uma causa indeterminada, a pessoa simplesmente sente o medo, tá? E esse medo está causando para ela alguma coisa no sentido de baixa estima, de pouca concentração, enfim. Algum tipo desse problema. E a pessoa, então, determinados pontos, com toques bem sutis, não é? Ela, baseado pessoal, eu tô aqui com as minhas parafernálias aqui, né? Que tem algumas pessoas me seguindo aqui, tem algumas pessoas aqui presentes, então estou sempre atento aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho um medo, tá? Eu tenho um medo e esse medo está me trazendo uma profunda baixa autoestima, tá? Então, a pessoa pode, por exemplo, é só um exemplo que eu vou dar, né? Ela pode fazer. Mesmo que eu tenha esse medo, mesmo que eu esteja com esse medo, eu me aceito. Eu sou superior e eu consigo superar.
Então, isso é só um exemplo do que pode acontecer, lógico, né? Você vai estudar EFT, você vai ver que é coisa muito mais profunda do que eu estou respondendo aqui. Ela vai estimulando, né? A EFT ela vai estimulando uma sequência de pontos específicos no corpo com leves batidas dos dedos, tá? EFT ela é muito eficaz na questão de ansiedade, de estresse, na questão do luto, né? Traumas emocionais, ok? E ela normalmente é compreendida como uma ferramenta para tratar cargas emocionais e energéticas. Ok? Espero poder ter respondido. Uma outra pessoa me pergunta o que fazer para que a espiritualidade nos ajude. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer para que a espiritualidade nos ajude é você se entender como um ser espiritual também. Tá? Não é só carne e osso, você também é um ser espiritual. Tá? Se entendendo como um ser espiritual, uma outra coisa é a questão de você agradecer. Agradeça sempre. Sempre agradeça. Esse ato de se reconhecer como um ser espiritual, de estar sempre agradecendo, na minha opinião, é crucial para que você comece, né, a ter esse contato com a espiritualidade, que a espiritualidade possa te ajudar. Então, se entenda como um ser também espiritual e agradeça, saiba agradecer. Você vai ver que a partir daí a espiritualidade e você começam a ter um vínculo, uma certa união mais forte, vamos dizer assim. Uma outra pessoa me pergunta se existe relação entre pensamento e saúde. Olha, na minha opinião, sim, existe uma certa relação entre pensamento e saúde. É lógico que nem tudo que é relacionado à saúde pode estar ligado aos pensamentos. Por exemplo, se você pega uma bactéria, você vai ficar doente e não foi uma questão do pensamento, né, do seu pensamento. Mas o pensamento, sim, pode trazer questões de saúde sérias. Tá? Essa questão, pensamento e saúde, é uma questão, uma relação muito complexa. Tá? E a gente hoje consegue ver, né, consegue ter acesso a vários estudos da neurociência, tão falada ultimamente. Antigamente não se falava tanto em neurociência, hoje se fala mais, não é? Que a neurociência ela admite que nossos pensamentos sim influenciam as nossas emoções e as nossas emoções influenciam os nossos sistemas do organismo. Né? Então, por exemplo, ela fez dois estudos aqui, fiz até questão aqui de anotar. São estudos feitos por neurocientistas, né? Em que eles estudaram um grupo de pessoas e que chegaram à seguinte conclusão, que pensamentos recorrentes de medo, de raiva, de desesperança podem ativar mecanismos biológicos relacionados ao estresse e, consequentemente, não é, prolongar impactos no sono, na imunidade e na digestão. Por outro lado, pensamentos mais otimistas tendem a favorecer estados emocionais saudáveis
melhorando a adaptação aos desafios e maior bem-estar. Então, isso foi um estudo feito por neurocientistas, com 2 grupos de pessoas. Um grupo eles estudaram esses pensamentos negativos recorrentes, e no outro grupo de pessoas eles estudaram esses pensamentos mais otimistas. Então, a conclusão deles é que aquele grupo de pessoas que tinham pensamentos recorrentes, de medo, raiva, de desesperanças, esses pensamentos eles conseguiam ativar mecanismos biológicos, e esses mecanismos biológicos eles eram impactados. E justamente ao contrário disso, as pessoas que tinham pensamentos otimistas, elas tinham uma relação de saúde melhor. Os nossos pensamentos não criam todas as doenças, como eu falei, mas influenciam na maneira como o nosso organismo funciona. Essa foi a conclusão que esse estudo de neurocientistas chegou. Então, nem todo pensamento se torna realidade, mas todo pensamento repetitivo contribui para moldar a realidade em que vivemos. Tá? Essa é uma citação baseada nesses estudos da neurociência. Uma outra pergunta, uma outra pessoa, me manda aqui uma outra pergunta, que ela me diz assim: como descobrir meu propósito de vida? Como descobrir meu propósito de vida? Bom, essa é uma questão que eu gosto muito de responder, baseado nos princípios da logoterapia. Tá? A logoterapia é uma corrente, um pensamento desenvolvido por Viktor Frankl, que foi um sobrevivente dos campos de concentração. Tá? Ele fez algumas observações, posteriormente desenvolveu toda a sua teoria, que resultou na questão da logoterapia. Tá? Então ele diz que o propósito de vida não é algo que inventamos, é algo que descobrimos. Então, o propósito da vida, ele é descoberto. Você tem que descobrir, você tem que sentir, você tem que ir atrás. Qual é o meu propósito de vida? Tá? O ser humano ele possui uma profunda necessidade de encontrar um sentido para a sua vida. Viver sem sentido é muito triste. Tá? É muito triste. Por exemplo, beira a depressão. Uma pessoa deprimida, ela se desconectou um pouquinho do seu propósito de vida. Inclusive, um dos aconselhamentos que se dão para pessoas com questão de estresse, a questão de depressão, não é? É a pessoa ir atrás de um propósito de vida. Tá? Sofrimentos emocionais surgem não apenas de conflitos psicológicos, mas de um vazio existencial. Então, se a pessoa não tem um sentido de vida, se ela sente aquele vazio existencial, muita gente sente. Muita gente sente. Se sente vazio, não é? Se sente cercado de pessoas mais sozinhas, emocionalmente abaladas, deprimidas, não é? Uma das questões fundamentais para essas pessoas é justamente, buscar justamente um propósito de vida, sair dessa sensação de viver sem um significado. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu tenho algo a realizar, eu tenho um sentido.
né, para desenvolver aqui nesse planeta, né, nesse mundo aqui. Por que eu estou aqui? Estou aqui só para trabalhar, só para comer, estou aqui só para, enfim, né, me espremer no metrô. Por que eu estou aqui? É só para isso? É só isso? Né? Meu sentido de vida, né? É só isso daqui? E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que, assim, algumas pessoas sabedoras disso, né, elas tendem a dizer que o propósito de vida, o seu propósito de vida, ele é único e universal. Tá? Não vou aqui dizer nomes, citar nomes, não é? Mas algumas pessoas sabedoras dessa questão, elas começam a pregar um propósito de vida único e universal. Que é uma mentira. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu propósito de vida. Cada pessoa tem aquilo que lhe chama, é um chamado. Né? E como descobrir isso? Né? Principalmente por aquilo que você cria, pelo aquilo que você realiza, pelo aquilo que você constrói, pelo aquilo que você colabora, pelo aquilo que os seus planos, não é? Os seus planos, por exemplo, tem pessoas que adoram o serviço de voluntariado, né? Gostam. Então, qual é o propósito de vida dessa pessoa? Ser voluntário, né? Nas mais variadas causas. A pessoa escolhe uma lá. Então, vai ser um voluntário, vai trabalhar como voluntário, por exemplo, né? É um propósito de vida. E a pessoa se descobre, de repente, nesse serviço. Né? Então, olha, o propósito, né? ele se concretiza, né? Você cria, pelo que você cria, pelo que você realiza, aquilo que você constrói, você tem planos. Né? Muitas pessoas têm planos e não conseguem pôr os planos, né? Andar os planos. E aí sente aquele vazio existencial. Não é? Eu não tenho propósito de vida. Lógico que você está abandonando seus planos. Você está abandonando aquilo que você gosta. Não é? Então, olha só que o Frankl dizia, né? Que o propósito se manifesta através daquilo que oferecemos. Olha só que interessante. Não é? Relacionamentos, família, amizade, espiritualidade, trabalhos voluntários. Não é? Você começa a desenvolver o seu propósito de vida pelaquilo que você tem condições de oferecer, por aquilo que você oferece, pelaquilo que você gosta de oferecer. Tá? Eu adoro, por exemplo, família. Né? Minha família, eu adoro a minha família. Isso é um propósito de vida. Tá? Você pode chegar para algumas pessoas e falar assim, não, meu propósito de vida é a minha família, é o bem-estar da minha família, eu sair, conversar, passear, né? Ou o meu propósito de vida por exemplo, espiritualidade. Né? Então eu vou pregar, eu vou orar, eu vou oferecer ajuda, enfim, são várias coisas que só você sabe. E é dentro de você, está dentro de você, é só você pesquisar, é só você ir atrás, não é? E toma cuidado, porque ele não é universal, tá? Ele não é universal e nem é único. Cada pessoa tem o seu. Não é? Muitas vezes nós estamos sentindo e a gente não está olhando para nós, mas voltando a atenção para alguém. Então, assim, muitas vezes a gente encontra o sentido não olhando só para nós, tá? Mas sim olhando para fora. Olhando para fora.
Então, veja só. Você vai buscar o seu reequilíbrio, conforme a pergunta passada, né? Você vai buscar o seu reequilíbrio físico, espiritual, energético, né? Olhando para dentro de você, e você vai buscar um sentido para a sua vida depois que você se cuidou, né? Depois que você conseguiu essa sensação de bem-estar, você vai procurar o seu sentido de vida fora. Né? Então você vê que as coisas não são soltas, né? Elas estão sempre ali unidas, sempre no círculo. Tá? Então, aonde está a sua atenção? Onde está algo que você ama, né? Pode estar ali o seu propósito de vida. Tá? Muitas pessoas descobrem seu propósito de vida justamente ao transformar uma dor, uma perda ou uma dificuldade em aprendizado, serviço ou crescimento. Então veja só que interessante. Muitas vezes você sofreu uma dor e ao invés de você se afundar nessa dor, além do que é o normal, vamos dizer assim, você vai buscar um propósito de vida nessa dor. Então, por exemplo, muitas pessoas têm um ente querido na família que se foi, tem aquela dor da perda e transformam essa dor, por exemplo, num serviço. Né? Num serviço voltado, por exemplo, para a comunidade, um serviço voltado para pessoas que estão sofrendo o mesmo problema. Tá? E aí você começa, então, a ter a noção e começa a desenvolver o seu propósito de vida. Uma outra pessoa me pergunta: o que acontece à consciência após o desencarne? O que acontece com a consciência após o desencarne? Então, para responder essa pergunta, eu fui fazer uma pesquisa, tá? E eu fui fazendo uma pesquisa em 2 livros, assim, muito lidos, bastante aceitos aqui, né, na nossa sociedade. O primeiro, o livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E o segundo livro que eu fui pesquisar esse tema foi a Bíblia. Então, tá aqui a pesquisa que eu fiz, tá? E aí eu vou estar destrinchando aqui as minhas anotações para vocês. Então, o que acontece com a consciência após o desencarne? Na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, que o título é Da Volta do Espírito Extinta à Vida Corpórea à Vida Espiritual. E na questão 149, Kardec pergunta aos espíritos: que sucede à alma no instante da morte? No qual os espíritos, né, respondem. Eu fiz aqui um pequeno resumo. O espírito volta a ser espírito, ou seja, a consciência sobrevive à morte física. E aí, Kardec, na questão seguinte, na 150, pergunta: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E aí os espíritos respondem: sim, jamais a perde.
a pessoa ela não se dissolve em uma espécie de consciência universal. Continua sendo ela mesma. Tá? E aí, nas outras questões, né, por exemplo, 163, 164, né, os espíritos, o Kardec pergunta, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E os espíritos então respondem que a alma sempre passa por um período de perturbação. E esse período de perturbação, ele é mais ou menos demorado conforme a evolução daquele espírito. Tá? Mas que alguns espíritos, após a morte, por exemplo, eles recuperam rapidamente a consciência da nova condição em que estão. Para diversas correntes cristãs, a visão é de que a consciência da pessoa continue existindo de alguma forma. Essa questão aqui no Livro dos Espíritos. E aí, algumas passagens da Bíblia sugerem, né, a continuação da consciência após a morte. Por exemplo, lá em Lucas 23, 43, Jesus, né, aquela famosa cena da crucificação de Jesus ao meio, entre dois ladrões, não é? E um dos ladrões arrependidos conversa com Jesus, e Jesus então diz ao ladrão arrependido, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok? Ao dizer isso, a gente imagina assim, o ladrão arrependido desencarnou, não é? E como Jesus havia lhe dito, né, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o ladrão desencarnou e teve, isso a gente, né, pode já induzir diretamente, que ele teve a consciência de que está ao lado de Jesus, conforme a promessa de Jesus. Então ele não ficou lá. Onde eu estou, quem sou eu, nem nada. Ele teve a consciência de que, né, de estar conforme Jesus disse, ao lado dele no paraíso. Então, sugere que o ladrão teve essa consciência, teria esta consciência de estar ao lado de Jesus, que se ele não tivesse essa consciência após a sua morte, né, ele não justificaria esta passagem aqui da Bíblia, né? Então Jesus afirma para ele, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele desencarnou e estava lá, né? Sugere que ele teve essa consciência de estar lá no paraíso com Jesus, conforme Jesus disse. Tá? Outra passagem, existem várias passagens, tá? Mas que sugerem, né, essa consciência após a morte. Outra passagem está em Filipenses 1:23, quando Paulo diz: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, se Paulo não soubesse que estaria em Cristo e que isso seria incomparavelmente melhor, se ele não tivesse essa consciência que após o seu desencarne, sua morte, ele não estivesse com Cristo ou em Cristo, não é?
não teria um sentido. Se eu morrer e perder a consciência, como é que eu posso fazer essa afirmação, não é? De que eu prefiro, né? Que eu desejo partir e estar com Cristo. Olha só que legal, né? Você vê que nós estamos aqui gravando, tem várias pessoas aqui, tem toda uma movimentação, não é? E que, assim, as coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo. Então, isso que é o mais legal de tudo, né? A dinâmica, como as coisas vão acontecendo. E eu, assim, não vou cortar, não vou editar, não vou fazer nada, porque tudo isso faz parte, né, desse contexto todo que a gente está vivendo aqui. Então, a gente está voltando aqui, não é? Que em Filipenses 1:23, o Paulo diz que ele deseja partir e estar com Cristo, que para ele é incomparavelmente melhor. Então ele sabe que ele teria essa consciência após a sua morte. E em 2 Coríntios 5:8, por exemplo, a gente vê lá, não é, a seguinte citação: preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Tá? Então, assim, como é que eu prefiro deixar o corpo, né, se eu não tenho essa consciência de que eu vou estar habitando com o Senhor? Né? Então, é mais uma indicação de que, né, ao desencarnar, a gente tem essa consciência. Né? E tanto um quanto o outro, né, tanto um livro quanto o outro, ele nos leva a uma reflexão de que o ser humano ele não se reduz somente ao corpo físico. Tá? E uma outra pessoa aqui presente me passou aqui uma pergunta. Ela passou aqui uma pergunta que é a seguinte: fazendo uma terapia, devo interromper o meu tratamento médico? Então eu costumo dizer que não, tá? Não. Nossas terapias são terapias integrativas, né? O próprio nome já diz, integração. Então, se você está fazendo um tratamento médico, somente o médico pode alterar ou cancelar ou, enfim, trocar o tratamento, somente o médico, tá? Por conta ou por outra questão que não seja a questão médica, você não deve parar, nem interromper e nem alterar o seu tratamento médico, tá certo? Assim, hoje não tem bronca da semana, e dessa maneira a gente chega ao final dessa nossa programação. Deu exatamente uns 45 minutos de programa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal e divulguem esse canal para outras pessoas. Mandem as suas perguntas sobre espiritualidade, saúde e terapias integrativas, que a gente vai ter sempre uma resposta para elas, ok? E para finalizar, vamos aqui agradecer mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos tanto falando quanto vocês estarem ouvindo, solicitando que tenhamos mais consciência, que possamos olhar mais para dentro da gente, entender mais as nossas emoções, compreender mais as pessoas
que nos cercam e, desta maneira, contribuir para uma vida melhor no nosso planeta, ok? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.